Sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. Hoje eu vou dar mais uma dica de Excel. E a dica de hoje, ela é relacionada a quando estamos procurando um valor que está em determinado intervalo, né? Como por exemplo aqui, eu tenho duas colunas, se vocês perceberem aqui à esquerda, né? Coluna A, coluna B, onde eu tenho uma coluna com o nome ano inicial e ano final. Tenho aqui um intervalo aqui de 1900 a 2000 e eu tenho um valor que eu quero procurar. Esse valor é 1998. Então eu quero saber se esse ano de 1998 está contido, ou seja, está entre 1900 a 2000. Então a gente percebe que 1998 é maior do que 1900 e é menor do que 2000. Então a gente chega à conclusão de que esse ano ele está entre esse intervalo, correto? Então como é que a gente consegue utilizar uma fórmula para trazer aqui esse resultado, se ele é verdadeiro ou se ele é falso aqui? Então é muito simples, né? Podemos utilizar a função se juntamente com a função é. Primeiramente vamos entender o que a função se ela faz. Como eu coloquei aqui em cima, certo? Até deixar aqui em vermelho, a função se ela vai ter um critério apenas, certo? Que é o critério da lógica, que é esse critério aqui, certo? Vou até botar aqui para ficar mais fácil. Lógica. E se essa lógica acontecer, se isso aqui que eu falar dentro na função se for verdadeiro, ele vai tornar um resultado aqui para verdadeiro. Se por acaso o que eu falar aqui na lógica for falso, ele vai me tornar um valor aqui falso. Então basicamente é uma função booleana, certo? A função se é uma função que a gente chama booleana, ou seja, é uma função para verdadeiro ou falso, certo? Então como é que a gente, voltando aqui, como é que a gente consegue descobrir o intervalo aqui, se esse valor 1998 está dentro desse intervalo? Então vamos usar aqui a função se. Então notem que aqui eu tenho um teste lógico, né, que é justamente o que eu falei aqui, a lógica que a gente vai utilizar. Aí tem aqui a função que eu não expliquei ainda qual é a utilidade dela, certo? Basicamente a função ela vai abrir mais de um critério de lógica. Então a função se, por padrão, ela vem utilizando aqui apenas um critério de lógica. Não posso utilizar dois critérios de lógica nesse mesmo campo. Então para mim poder utilizar mais de um critério dentro da função se, eu utilizo a função Então vamos ver aqui na prática como funciona. Então utilizei aqui a função se, digito abro parênteses. Então aqui eu tenho lógica 1, lógico 1, lógico 2 e assim sucessivamente. Se eu for utilizar mais de duas lógicas, mais de três, também posso utilizar aqui. No caso aqui eu vou precisar apenas de dois critérios, certo? Que é um para o ano inicial e um para o ano final. Então vamos lá. O que é que eu vou procurar aqui dentro dessa lógica, né? Então dentro da lógica eu vou procurar aqui se esse valor de E4 ele for maior ou igual a 1900, ou seja, ele está dentro do intervalo, ele não pode ser menor, ele tem que ser maior ou igual a 1900, ou seja, a 4. Então esse valor aqui ele pode ser maior, certo? Mas não pode ser menor que 1900. Ele pode ser maior ou igual. Então se eu tiver até 1900 aqui, significa que eu estou dentro do intervalo. Agora se eu tiver menos de 1900, essa condição já vai ser falsa, vai me tornar como falsa. Então eu joguei o primeiro critério de lógica. Agora vamos jogar o segundo critério, né, que é para o ano final. Então se, né, E4 ele for menor, agora ele tem que ser menor ou igual a B4, se isso aqui tudo
que eu joguei aqui dentro da função for verdade, aí eu quero que ele me retorne aqui ok. Se por acaso for falso, ele vai me tornar aqui um erro. Ok? Então vamos ver qual é o resultado. Então, como esperado, ele retornou ok, né? Porque 1998 ele é maior do que 1900 e é menor do que 2000. Então ele está dentro desse intervalo. Se por acaso eu utilizar um valor aqui que seja menor, que seja menor, por exemplo, eu vou botar aqui 1898, ele vai tornar como erro, porque 1898 é menor que 1900. E se eu colocar aqui, por exemplo, 2001, ele também vai tornar erro, porque 2001 é maior do que 2000. Mas no entanto, se eu colocar aqui 2000, ele vai tornar ok, porque ainda está dentro do intervalo, é 2000. Por isso eu tenho que jogar aqui o igual, né? Se por acaso aqui não tivesse igual, fosse só menor, ele também ia dar erro, certo? Então isso aqui é uma questão de lógica, né? Então se o valor ele for menor ou igual a 2000, está dentro do intervalo. E se ele for maior ou igual a 1900, também vai estar dentro do intervalo. Detalhe, pessoal, que aqui eu utilizei a palavra ok, mas eu poderia colocar aqui qualquer coisa, né? Por exemplo, eu poderia dizer aqui para ele me retornar o número 1, e se por acaso aqui fosse falso, ele me tornar o número 0, né? Poderia fazer assim também, certo? Aí se eu tiver, por exemplo, aqui 2001, ele vai me tornar 0, né? Ou seja, falso, que ele está sendo maior do que 2000. Então, pessoal, aqui é muito fácil, né? Você poder descobrir o valor, né, contido no intervalo, né? Vocês veem que eu copiei aqui a fórmula para todos, né? E aqui eu retornei dois resultados aqui falsos, né? Foram os dois últimos. Eu deixei de propósito, né? Para vocês verem aqui. Aqui retornou falso porque eu tenho 1988. E aqui o ano inicial é 1900. Ou seja, ele está abaixo, então ele tornou falso. E aqui a mesma coisa, né? Eu tenho aqui 1900, certo? Só que aqui começa em 1998, então tem um retorno aqui de falso, né? Então, pessoal, assim, dessa forma, vocês conseguem saber se o número ele está contido em intervalo, né? Vocês veem que é uma forma bem simples, não tem nada de complicado, né? Basta você parar um pouquinho, tentar raciocinar, ver o que é que a fórmula faz, certo? É uma lógica bem simples, né? Eu vou deixar essa fórmula aqui anexada aí nos comentários não, na descrição do vídeo. Aí vocês podem utilizar ela aí, tá certo? Sendo que esses valores aqui são fictícios, certo? Aí vocês atualizem conforme a necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas, curte aí, comenta, né? E se puder ajudar mais pessoas com esse vídeo, será ótimo, né? Esse é o intuito desse canal, ajudar as pessoas a aprender sobre Excel, sobre ciência de dados, tá certo? Então um abraço a todos e até a próxima.